O edital para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás para o cargo de soldado foi retificado. E com isso, várias pessoas entram em contato com a gente aqui, tirando algumas dúvidas, perguntando se vai ter grandes alterações e o que isso implica na prova dos candidatos. Então, eu vou analisar aqui o passo a passo de tudo que foi alterado e te trazer algumas informações aqui relevantes. Então, vamos aqui para as alterações que foram realizadas. Então, inicialmente aqui, a primeira retificação foi em relação às leis aqui, ó, que tem como base, tá? As leis que tem como base a regulamentação do edital. Então acrescentou aqui mais duas leis, tanto essa lei estadual aqui número 12.705 de 2012 e também a lei federal 20.976 de 2020. Então aqui começa o primeiro texto retificado. Então aqui ele começa a descrever aqui novamente, chama sua atenção somente para pontos assim, ó, que estão destacados aqui, ó, em vermelho, que é toda a parte que foi destacada em vermelho foi onde houve as modificações. Mas essa daqui é bem tranquila aqui, ó, porque é o ato aqui que torna público o edital. Então é somente isso. Nessa parte aqui teve uma pequena alteração aqui também em relação à jornada de trabalho, mas isso aqui também sem novidades aqui para os senhores. Vamos adiante aqui, chegando aqui no artigo 3º, ó, fica retificado o subitem 5.9.2. O que alterou lá? Ó? O texto vai ficar assim, só incluiu esse aqui, cartões de crédito na forma de pagamento. Então olha lá, ó. Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em Pix, depósito ou transferência bancárias, cartão de crédito, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas, tá bom? Então o problema só está aqui no efetivadas. Então eles incluíram aqui também o cartão de crédito, tá bom? Simplesmente isso. Próxima retificação aqui, ó. No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há no máximo 30 dias da data de realização das provas objetivas da redação e ainda ser submetida à identificação especial consistindo na coleta de impressão digital. Somente serão aceitas, ó, aqui está a modificação, ó, retificada. Somente serão aceitas certidões impressas. Não serão aceitas certidões online. Outra coisa, vamos para frente aqui, ó, artigo 5º, retificado também o subitem 9.17 aqui, tá? O que ele diz? Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se. Então o candidato somente poderá ausentar-se da mesma depois aqui, ó, 30 minutos após o início da prova, tranquilo? Então isso aqui também foi outra retificação. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e ou fisiológica, temporários e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes de 30 minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado por um fiscal. Outra retificação aqui, artigo 6º, o subitem 11.9 com a exclusão da linha G aqui, tá? Olha lá, não redigir o número mínimo de linhas previsto no subitem tal. Isso aqui, ó, é relacionado à redação. Basta você ignorar isso aqui, tá bom? Em relação à redação lá. Outra coisa, fica incluso o preâmbulo do anexo 2 do conteúdo programático. Então agora aqui, pessoal, nós vamos abordar tudo o que foi alterado aqui no conteúdo programático. Vou colocar aqui as disciplinas que foram acrescentadas e outras que foram excluídas. E também vou abordar relacionado aqui ao pacote anticrime, que foi bastante polêmico essa questão lá de tirar ele. Será que agora eu devo estudar pacote anticrime ou não? E as leis também que foram alteradas pelo pacote anticrime. Eu devo estudar ou não? É isso que nós vamos abordar agora aqui adiante, beleza? Então voltando aqui. Ele fez agora um quadro de disciplinas aqui, ó, separado, tá? De forma separada aqui para combatente, beleza? Então esse daqui ficou exclusivamente só para combatente e ele excluiu aqui, ó, o de músico. Ele fez um separado para músico, tranquilo? A alteração aqui nesse quadro inicial foi somente isso. Para a língua portuguesa não alterou nada, tranquilo? Sem novidade aqui, então vamos lá para onde que teve as modificações. Inicialmente aqui o que mudou? Ó,
nas noções de direito processual penal. Então aqui teve a nossa primeira observação. Incluiu aqui, ó, as medidas cautelares, tá? Isso aqui, por que adicionou isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que fazia parte do mesmo título, tá? Então perceba como que estava aqui, ó, descrito. Estava escrito aqui somente prisão, né? Da prisão, só que ele pulava medidas cautelares e já ia direto para a liberdade provisória. Mas perceba, aqui você vai notar essa diferença, olha lá, ó. Ele simplesmente pulou essa parte aqui, ó. Então isso aqui não estava destacado lá no edital. Ele simplesmente corrigiu isso aqui. Então está relacionado aqui ao título 9 aqui do código, tá bom? Então ele simplesmente adicionou essa parte aqui. Sem novidade aqui também, tá bom? Isso aqui é muito tranquilo. Então vamos voltar aqui para o edital e perceba que já citamos aqui essa observação aqui, tá? As demais aqui ele somente incluiu mais uns conteúdos aqui. Então incluiu esse item 8 aqui das questões e processos incidentes, também da prova, tá? E do processo comum e das nulidades e dos recursos. Beleza? Então isso aqui somente corrigiu essa parte aqui que estava relacionado lá ao título, que realmente eu acho que foi questão aqui de digitação, alguma coisa assim que ficou faltando aqui, medidas cautelares, e acrescentou aqui mais alguns títulos aqui, tá, de conteúdo também. Foi isso. Vamos continuar aqui, ó. Nas noções de direito administrativo também somente acrescentou aqui mais conteúdo. Então acrescentou aqui o 8º, o 9º, tá, que é relacionado aqui a 8ª Lei de Licitações, a Lei Estadual também 13.800, que regula o processo administrativo no âmbito de administração pública do Estado de Goiás. Beleza? Mais um conteúdo aqui então para vocês estudarem. Agora aqui, pessoal, tem uns detalhes aqui que eu vou destacar com vocês, que foi um dos fatores aqui que eu mais recebi dúvidas aqui relacionadas às noções de direito penal militar. Por quê? Inicialmente aqui estava escrito, né, no item aqui 1.5 das penas principais. Então agora veio aqui, ó, ele tirou do edital penas principais e continuou aqui das penas acessórias e tal e assim por diante. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou aqui para o mapa mental, eu vou destrinchar aqui como que funciona a estrutura do Código de Direito Penal Militar para facilitar aqui seu entendimento em relação a essas penas aqui, tá bom? E como que vai ser cobrado. Então vamos aqui agora para o mapa mental para você entender como que funciona a estruturação aqui do Código de Direito Penal Militar. Então o código é regido aqui pela lei, né, 1001 de 69, tendo como parte geral um livro único e uma parte específica com 2 livros. Aqui na parte geral, com o livro único, nós temos aqui 8 títulos, tá? Temos aqui 8 títulos. E aqui, ó, o primeiro título já traz aqui pra gente o primeiro item lá do nosso edital de Direito Penal Militar, das noções dele, tá bom? Então olha aqui, o primeiro aqui já é sobre a aplicação da Lei Penal Militar, relacionadas aqui aos artigos de 1 ao 28. O título 2 traz do crime, que é o segundo item lá, dos artigos aqui 29 ao artigo 47. O título 3 aqui traz da imputabilidade penal, relacionado aqui aos artigos 48 ao 52. E o título 4 traz aqui sobre concurso de agentes, que está relacionado ao artigo 53 ao 54. E também temos o título 5 aqui relacionado das penas. Em breve nós vamos tratar mais a fundo aqui esse detalhe aqui das penas, tá bom? Mas o título 6 aqui é referente das medidas de segurança, o título 7 da ação penal e o título 8 aqui da extinção da punibilidade. Tranquilo? Percebam que todos esses itens aqui que eu coloquei como estrela está expresso lá no edital. Todos constam lá. Beleza? Agora o detalhe aqui, ó, interessante, que causou bastante dúvida foi justamente aqui das penas. Por quê? Vamos entender aqui como que funciona essa estruturação aqui dessa parte geral aqui, tá? Com o livro único no título 6 e das penas aqui, que tem 6 capítulos. Agora aqui eu já coloquei uma interrogação aqui do capítulo 1, das penas principais. Por quê? Lá no edital agora novo, após a retificação, ele cortou esse item aqui das penas principais.
E aqui já é uma das nossas dúvidas. No capítulo 2 tem da aplicação da pena, capítulo 3 da suspensão condicional da pena, capítulo 4 tem do livramento condicional, o capítulo 5 das penas acessórias e o capítulo 6 dos efeitos da condenação. Só para questão aqui de curiosidade também, o que seria essas penas principais? A morte, a reclusão, a detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e também da reforma. E aqui das penas acessórias, quais são? Vamos dar uma olhada aqui nelas também rapidamente. É a perda do posto e patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das forças, vou corrigir isso aqui, das forças armadas, a exclusão das forças armadas, a perda de função pública ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício de função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, a suspensão dos direitos políticos. Então aqui, pessoal, qual que foi o problema aqui do edital? Vamos olhar lá rapidamente, tá? Só para você se identificar aqui qual que foi o problema. O edital aqui, antes da retificação, trazia aqui para nós, tinha aqui das penas principais. Agora aqui não tem mais isso aqui das penas principais. E qual que foi o problema aqui, ó? Ele traz aqui, né, o item aqui das penas, não tem mais aqui das penas principais, aí ele continua aqui, ó, das penas acessórias, dos efeitos aqui da condenação e assim por diante. Olha aqui para ver como que está aqui no mapa, olha lá, ó. Então faz parte aqui, ó, do título 5 das penas. Das penas principais, da aplicação da pena, da suspensão condicional da pena, do livramento condicional, das penas acessórias e dos efeitos da condenação. Então, ou seja, até aqui, ó, dos efeitos da condenação, deixa eu localizar aqui só para te passar. Até aqui, ó, então está lá no título 5, perfeito? Então está lá, ó, no título 5 aqui, até dos efeitos da condenação. No entanto, qual foi o problema aqui, ó? Ele não citou lá no edital mais das penas principais, também da aplicação da pena, da suspensão da pena, né, da suspensão condicional da pena e também do livramento condicional. E também aqui o título 6 das medidas de segurança também não está lá no edital. E a dúvida que eu mais recebi será que agora isso aqui não vai cair mais? Com base no que está lá no edital, pessoal, na minha opinião, eu acredito que não vai cair mais. Faz sentido? Não faz sentido, né? Infelizmente, não faz sentido. Eu não sei se vai haver aí uma outra retificação, né? Porque se fosse cobrar, tudo isso aqui teria que estar constando no edital somente aqui das penas, sem citar mais nada aqui das penas acessórias e dos efeitos da condenação. Porém, citou. Então, se citou, se quisesse cobrar tudo que está aqui dentro das penas, né? Então, aqui eu estava tampando aqui, né, pessoal? Mas se quisesse cobrar tudo que está nas penas, aqui, ó, ele não precisava citar esses dois aqui, somente citava das penas. Então, iria cobrar tudo isso. No entanto, ele citou aqui, ó. Então, ele citou somente esses dois aqui. Então, na teoria, segundo o que está no edital, deveria cobrar somente esses dois itens aqui relacionados das penas. O mesmo acontece aqui para o título 6, das medidas de segurança. Pode ser cobrado? Na teoria não, porque não está lá no edital, né? O que está lá no edital? Da ação penal e da extinção da punibilidade. Finalizamos então a parte geral aqui e sanamos a nossa dúvida, né? O que acontece? Na minha opinião, eu acredito que não vai cobrar o que não está lá explícito no edital. Tranquilo? Então finalizamos aqui a parte geral. Vamos adiante aqui com o conteúdo. Vamos aqui agora para a parte específica do código, que tem 2 livros. O que seriam esses 2 livros? Seria dos crimes militares em tempo de paz, que seria todos esses títulos aqui. Isso aqui ficou bem explícito lá, que vai cair, tá? Deixa eu só chegar um pouco para o lado aqui para você ver. Todos os títulos que são dos artigos 136 ao 354. Então isso aqui ficou bem explícito lá no edital, tá? Vou voltar aqui só para você ver essa informação aqui, ó. Então aqui tá bem explícito aqui essa informação aqui, beleza? Agora também a parte aqui, ó, dos crimes militares em tempo de guerra também especificou
todos esses artigos aqui, ó, do 355 ao 408. Voltando aqui no nosso mapa, olha só. Então vai cair toda essa parte aqui e a parte do livro 2 também, ó, dos crimes militares em tempo de guerra, beleza? Do 355 ao 408. Então, aqui está todas essas informações segundo o que está no edital. Agora, já na disciplina de Direito Processual Penal Militar, acrescentou aqui também das medidas preventivas e desaforamento e dos conflitos de competência. E um detalhe muito importante aqui, tá? Que estava estranho, né, no edital anterior, que a gente até ficou na dúvida. Como assim estudar processos, né, dos processos e não estudar inquérito policial? Então teve essa retificação aí, conforme a gente já suspeitava, e incluiu o inquérito policial militar, beleza? Agora chegamos aqui no ponto crítico, né, no pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Então as pessoas estão naquela dúvida, será que eu não preciso mais estudar o pacote anticrime? Então esse assunto aqui é um dos detalhes aqui que também que a gente precisa aprofundar para a gente detalhar mais sobre o assunto, beleza? Vamos voltar aqui para a tela então, para você entender, né, o que seria esse pacote anticrime, né, e se você precisa realmente estudar ele ou não. Já adianta aí que o pacote anticrime ele altera a lei, né, ele foi criado para alterar diversas leis. Então as leis que foram alteradas pelo o pacote anticrime está no seu edital, você sim vai estudar essas leis, porque ela não foi revogada, ela está em vigor. Então, ou seja, as alterações que ela realizou em diversas leis aí está valendo, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui dessa lei para você entender, beleza? Então vamos abordar agora aqui um pouquinho sobre esse pacote anticrime. Então no seu artigo 1º aqui já da lei, ela já traz que esta lei ela aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Então ela altera, tá? Ela altera partes do sistema penal. Ela é uma lei que não vale por si só. Então ela não vale por si só. Então ela é uma lei que altera, né? Uma lei alteradora, tá? Que alterou 17 leis. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então as alterações que ela faz são bastante relevantes. Por exemplo, ela alterou aqui, ó, parte do direito penal, tanto a parte geral, tá, como também a parte especial. No direito processual penal, ela alterou em relação aqui ao inquérito policial, também alterou em relação ao processo, tá? Em relação aqui ao processo, parte recursal e também a parte aqui do júri. A lei de execução penal também foi bastante alterada, tá? Outra lei, lei de organização criminosa, também sofreu muitas alterações. No entanto, a lei de drogas sofreu poucas alterações. Agora um detalhe também muito importante que ela teve influência, tá? Ela também influenciou em outras áreas. Como por exemplo aqui a lei, tá, de improbidade administrativa. Então o que acontece? Ela não é uma lei exclusiva, como é no caso do direito penal e também como é no caso do direito processual penal, beleza? Então ela não é uma lei exclusiva. Então ela é uma lei para o sistema penal. Então ela mudou aqui muitas leis, tá, do sistema penal. E outra coisa muito importante que essas leis elas estão em vigor, tranquilo? Então isso aqui pode sim ser cobrado no seu edital, em relação aí às leis que são cobradas. Então a lei em si não vai ser cobrada, mas as alterações nas leis que constam no seu edital está em vigor, beleza? Então o que a lei pacote anticrime alterou em relação ao Código Penal? Então alterou alguns pontos importantes aqui relacionados à prescrição. Então sobre a prescrição. Outra coisa, na parte especial também alterou algo muito importante relacionado ao estelionato. Em relação ao limite de pena,
O limite de pena aqui que antes era 30 anos, agora passou aqui para 40 anos. Então isso aqui é muito importante, tá? Em relação também ao livramento condicional, tem um fator importante que não será mais aplicado, então ele não será mais aplicado se praticado. Então se tiver praticado aqui falta grave nos últimos 12 meses. Então não pode ter agora praticado falta grave nos últimos 12 meses aqui para ter o livramento condicional. E antigamente também o comportamento poderia ser somente satisfatório. Agora tem que ser bom, beleza? Então agora para ter o livramento condicional não basta ter um comportamento satisfatório, agora tem que ser um comportamento bom. Outra alteração importante está relacionada aqui à legítima defesa dos agentes de segurança pública, quando no ato que ele está protegendo o refém, beleza? Então quando ele está protegendo aqui reféns. E também outra alteração aqui também relacionado a execuções da multa. Já no Código de Processo Penal teve alterações relevantes relacionadas ao inquérito policial aqui, ao juiz das garantias. Então, juiz das garantias, relacionado também ao arquivamento do inquérito policial, também teve alterações aqui. Agora, ó, isso aqui não vai mais depender, tá? Não vai mais depender de decisão judicial. Tranquilo? Então isso aqui não vai mais depender de decisão judicial. E agora, em relação à prisão preventiva. O que alterou aqui? Ó? O juiz não pode mais decretar de ofício. Então o juiz não pode mais decretar de ofício. Em relação aqui ao prazo, a cada 90 dias agora o juiz tem que analisar a prisão preventiva. E também teve algumas alterações aqui em relação à observação quanto à fundamentação do juiz, tá? Então, quanto à fundamentação do juiz aqui também teve algumas modificações. Também teve alterações sobre cadeia de custódia e também em relação ao júri, tá? O que acontece agora? Como regra, tá? Como regra, agora também pode ter execução provisória da pena em caso de condenação. Então aqui em caso de condenação, pode sim agora ter uma execução, beleza? Uma execução aqui provisória da pena. Na lei de execução penal, teve alterações aqui relacionadas ao livramento condicional, teve também sobre a progressão, tá? Teve também relacionado à progressão, sobre a saída temporária. E também sobre a identificação pelos bancos de dados e perfis genéticos. Em relação à lei de crimes hediondos, teve um acréscimo de novos crimes aqui considerados como hediondos. Teve também aqui uma ampliação quanto ao crime de roubo. Agora aqui sobre a parte de progressão de regime que constava aqui na lei de crimes hediondos, não existe mais, deixando a carga aqui somente da lei de execução penal lá no seu artigo 112. Beleza? E também uma coisa muito interessante, não existe mais aquela questão relacionada a frações, como por exemplo aqui de 1/6, 2/5, 3/5, beleza? Passando tudo agora para percentuais. Teve algumas alterações aqui também na lei de improbidade administrativa. Já na lei de interceptação telefônica passou-se a admitir a captação agora também ambiental. Teve também alterações na lei de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Aqui no Estatuto de Desarmamento ocorreu grandes alterações relacionadas aqui às penas e também foi incluído aqui um parágrafo relacionado ao uso de arma proibido. Então, o uso de arma proibido. Porque antigamente aqui só se referia ao uso restrito. Então agora também temos aqui informação relacionada ao uso de arma de porte proibido. Agora em relação à Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, teve poucas aqui alterações. Somente um aqui bem relevante relacionado aqui ao agente disfarçado. Tivemos também alterações em relação a estabelecimentos penais federais de segurança máxima,
Alterações também em relação à identificação criminal, sobre o processo e julgamento colegiado de organização criminosa e também aqui em relação à organização criminosa da Lei 12.850. Isso aqui eu quero chamar sua atenção, porque essa daqui foi uma das leis mais alteradas também. Abordou aqui alterações em relação à colaboração premiada e também a uma alteração quanto ao rigor da execução penal. Também aconteceu algumas alterações na Lei 13.608 de 2018 relacionada aqui ao Serviço Telefônico de Recebimento de Denúncias e Recompensas por Informações e também normas de procedimentos relacionados aqui ao STF e também ao STJ. A lei também 13.756 de 2018 do Fundo Nacional de Segurança Pública sofreu alteração e também o Código de Processo Penal Militar. Então é isso, espero que tenha ficado claro aqui todos os detalhes relacionados à retificação do edital de soldado aqui da PMGO e também os detalhes importantes aqui do cronograma que foi alterado e exclusivamente também os detalhes relacionados ao pacote anticrime que nós aprofundamos aqui. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui abaixo tem um espaço para você tirar suas dúvidas. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Então vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.